I believe, I believe, every day's a good day to paint. Quem assiste os vídeos desde o começo, ou quem já ouviu alguns vídeos antigos meus, vocês podem ver ali na playlist, ver os mais antigos. Eu costumava começar os vídeos cantando essa musiquinha, porque na época eu tinha visto um remix de um pintor da TV americana que chama Bob Ross. E era muito engraçado o remix com ele, né? E esses dias a Fox, que está fazendo a divulgação do filme novo do Deadpool, o filme novo só estreia ano que vem, mas eles estão soltando vários teasers engraçadinhos e tal. E um dos teasers era o Deadpool com o cabelo do Bob Ross fazendo uma pintura, e no final termina com um cartaz que eles já soltaram, que é uma pintura simulando o Norman Rockwell. Eu vou fazer depois um vídeo do Rockwell, mas eu queria falar um pouco sobre o Bob Ross, porque o Bob Ross é um ícone americano, e a gente aqui no Brasil não conhece o trabalho dele, no geral, né? Conhece bem pouco. E para ficar mais claro, né, essa referência que fizeram aí a ele no trailer do Deadpool. O link do trailer tá aí na descrição do vídeo, aí nesse iconezinho com i. Mas enfim, o Bob Ross, ele é um pintor que ele virou assim um ícone da cultura pop americana nos anos 80. Eu não vou falar assim que eu acho as pinturas do Ross maravilhosas, porque ele basicamente fazia umas paisagens simples, umas pinturas mais para decorativas, que hoje elas iam ser consideradas assim bregas. Mas mesmo assim, ele impressionava pela agilidade que ele trabalhava e pela composição das pinturas. O uso da luz, um conceito de design que ele tinha, de criar tridimensionalidade, de criar um visual harmonioso. Ele fazia basicamente paisagem, e eram paisagens lindas. E aquelas paisagens que você queria morar, né? Assim, seu sonho é ter uma casinha dentro de uma pintura do Bob Ross. E o Bob Ross, ele trabalhava com uma técnica muito específica, que é meio herdada do impressionismo e do expressionismo. Mas, assim, ele não tinha um objetivo artístico, vamos assim dizer, em termos bem entre aspas, tá? Mas, assim, de grande arte, né? De ser um impressionista, ser um expressionista. Esse resultado, assim, de fazer uma arte para a história não era muito a vibe dele. E, assim, acho que isso é por causa da história dele, que é meio peculiar. Quando ele era criança, o pai dele era carpinteiro e ele perdeu uma parte de um dedo na oficina do pai. Mais pra frente ele foi trabalhar na Força Aérea, e a Força Aérea é um negócio muito estressante, né? E ele acabou assim, pra relaxar, ele morava e trabalhava, né, numa base que tinha um visual de montanhas super bonitos e tal. Então, pra relaxar, ele tentou começar a pintar nas horas vagas, e ele tinha que pintar rápido porque ele não tinha muito tempo. E ele viu umas aulas pela TV de um pintor que chamava William Alexander, que é um pintor alemão que é radicado nos Estados Unidos. E daí ele foi fazer um curso com esse Alexander e decidiu deixar a aeronáutica e seguir a carreira de pintor e professor de pintura. Tem duas curiosidades sobre esse momento da vida dele. Uma delas é que, sim, ele diz que na Força Aérea gritavam muito com ele e davam muitas ordens e tudo mais. Então, quando ele saiu da vida militar, ele decidiu que ele nunca mais na vida dele iria levantar a voz. Então, ele sempre tem um tom ameno e simpático e tranquilo. E no começo da carreira dele, ele ganhava pouco, muito pouco. E ele era auxiliar ali do Alexander, tentava vender algumas pinturas. E como ele não tinha dinheiro, ele resolveu deixar o cabelo dele virar um black power, mesmo ele sendo um branco, né? Só para não gastar dinheiro com um corte de cabelo. Daí, depois que um tempo passou, esse visual dele do black power virou a marca registrada dele. Todo mundo reconhecia ele por causa desse visual. O logotipo da empresa dele era a cabecinha com o afro. E daí, mesmo quando ele teve dinheiro,
E ele já detestava aquela cabeleira, ele não aguentava mais aquele cabelo enorme. Ele não podia cortar porque virou a marca dele. E a virada na vida dele, de verdade, aconteceu quando ele conheceu uma mulher chamada Annette Kowalski. A Annette, ela estava num processo de depressão profunda por causa da morte do filho dela. E o marido dela não sabia o que fazer e queria tirá-la de casa para ela fazer alguma coisa. E inscreveu ela num curso do Alexander. E daí ela foi lá. Quando chegou lá, o Alexander tinha se aposentado. E quem tinha assumido as aulas era o Bob Ross. E ela se encantou com o Bob Ross, com o jeito dele ensinar, o jeito, aquela voz suave, hipnótica dele. E ela e o marido dela se tornaram agentes dele. E começaram a vender os cursos que ele dava. E foi ajudando ele a crescer, a construir uma marca, até que ele começou a fazer o programa Joy of Painting, a alegria de pintar, vamos assim dizer, no canal PBS. A PBS seria o equivalente à TV Cultura americana, uma rede nacional pública. E esse programa ele durou de 82 a 94 e teve mais de 400 episódios. No programa, o Ross fazia uma demonstração de pintura usando os pincéis baratos. Ele usava pincel de pintura normal de parede, uma paleta de cores bem reduzida. O tamanho da paleta é enorme, vocês viram aí alguma foto na imagem. Uma paleta transparente, gigante, mas ele usava poucas cores. Basicamente ele usava 2 verdes, um sap green e um phthalo, 2 vermelhos, um alizarin e um bright red, uns ocres, né, Van Dyke Brown e Dark Sienna e Midnight Black, 2 azuis, um Prussian Blue e um phthalo, um Cadmium Yellow e um Yellow Ocre e um Indian Yellow, e o Titanium White, que ele usava para fazer as neves e as marcações brancas e tal. A proposta dele era mostrar quanto era divertido e agradável pintar. E ele queria que as pessoas pintassem junto com ele. Essa era a proposta do programa. Ele ia demonstrando e falando de um jeito simples, assim, ó, você faz aqui, coloca a árvorezinha, a tela é sua, esse é o mundo seu, você constrói ele do jeito que você quiser. Ele pintava a óleo, basicamente só paisagens, não tem registro, pelo menos eu nunca me deparei com registro dele pintando uma pessoa. Tem uma das imagens que vocês vão ver aí que tem uma figurinha num canto, mas é uma das pouquíssimas. E ele usava uma técnica que o Alexander ensinou para ele, que é chamada de wet on wet. Seria úmido sobre úmido. Essa técnica é uma espécie de derivação do que os pintores como Caravaggio, Monet e o Sargent, aliás tem um vídeo sobre o Sargent no canal, faziam. E basicamente ele preparava a tela ali com um primer branco e deixava a tela ainda úmida quando ele começava a pintar. Normalmente você espera secar essa base antes de pintar. Ele trabalhava com a tela úmida, a tinta um pouco mais diluída no começo, depois ia acrescentando mais camada de tinta, e ele trabalhava sem deixar a tinta secar. A tinta óleo, ela demora dias para secar, então tem pintores que fazem uma etapa, esperam secar um pouco, faz outra. Ele, assim como o Sargent e outros, faziam basicamente a pintura de uma tacada só. E por isso que eles trabalhavam com a tinta úmida, misturando a tinta óleo ainda na tela mesmo. Sabe? Ele fazendo o que chama de blend da tinta óleo ali na tela mesmo. E é claro que assim, ele não criava aquelas pinturas de cabeça na hora da filmagem. O Bob Ross era um cara assim, extremamente meticuloso. Para cada episódio ele fazia 3 pinturas iguais. Uma ele fazia antes, ela ficava como referência no fundo, não aparecia na filmagem. Era que ele ficava olhando para fazer a tela que era filmada. A outra era justamente a do programa. E a terceira era uma réplica bem mais detalhada que ele usava nos vários livros de pintura que ele escreveu. Uma coisa muito curiosa é que o Bob Ross ele não vendia as pinturas dele. Ele ganhava dinheiro com o programa, ganhava dinheiro
vendendo material de pintura, vendendo os livros. Ele criou uma linha de material de pintura simplificada, ali seguindo a técnica dele. E ele não vendia as pinturas, mas ele doou várias pinturas para leilões beneficentes, principalmente para leilões para ajudar a PBS a continuar no ar. E além disso, além de fazer 3 pinturas para cada programa, a gente diz que ele passava horas ensaiando assim mentalmente o que ele ia dizer durante a filmagem. E isso é um detalhe curioso, porque além da pintura em si, o que deixou ele famoso foi a voz dele, que é inconfundível, e as expressões que ele usava. Sabe, ele falava coisas como: a tela é o seu mundo e você tem liberdade aqui. Vamos pintar arvorezinhas felizes, uma nuvenzinha feliz. Não existem erros, só acidentes felizes. E uma curiosidade é que as pesquisas de Ibope da época mostravam que 90% da audiência dele, que era uma audiência boa, principalmente para um canal como a PBS, 90% das pessoas não pintavam. Eles assistiam só para ver ele falando e ficavam brisando ali com ele pintando. E ele conseguiu aí esse sucesso, ele se tornou um ícone, o negócio dele funcionava, vendia, mas infelizmente ele morreu muito jovem, ele morreu com 54 anos, ele teve um câncer, e como ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos, não tinha esposa, a agente dele e o marido dela herdaram a empresa, e eles até hoje mantêm a empresa aberta, vendendo os materiais da linha dele, formando novos instrutores certificados na técnica que o Bob Ross usava. E tem esses instrutores pelo mundo inteiro. Eu me deparei num site, tem um cara no Brasil certificado pelo Bob Ross que ensina essa técnica. E eu achei muito, muito legal isso. Eu vou pegar o link e até deixar aí na descrição. E o interessante, assim, todos os vídeos dele estão no YouTube. Não tá no Netflix brasileiro, mas no Netflix americano eles estão, os vídeos dele também. Mas você pode ver no YouTube, no canal dele, vou deixar o link aí também na descrição. E, enfim, o Bob Ross, ele pode não ter sido memorável quanto pintor. E tanto que assim, é bem curioso que é difícil você achar imagens que sejam das pinturas dele de verdade. Tem um cara que tem um site chamado 2-Inch Brushes, que ele captou as imagens dos vídeos de baixa resolução, então não dá pra ver direito e tal. E as únicas imagens mesmo você consegue dentro dos livros dele. E que são essas imagens que você está vendo aí na tela. Mas não tem imagens das pinturas dele para você ver. Não teve um comércio grande das pinturas dele. Ele não foi assim significativo como artista por si só, mas ele foi um professor incrível. Ele foi um grande divulgador da pintura, não só a pintura como profissão, mas a pintura pelo gosto de pintar. Pelo conceito de pintar é fácil, de vai, seja livre, pinte. E ele usava a pintura a óleo de um jeito super simples e intuitivo. Então ele é um cara que vale a pena conhecer, por isso eu estou fazendo esse vídeo. No fundo vocês viram pinturas dele. E é isso. Obrigado por ouvir o vídeo até aqui, ele ficou meio longo, mas o cara tem uma vida interessante. E espero que vocês gostem. Tem outros vídeos de pintores no canal. E até a próxima. Obrigado.